tarde a todos. Quero dar os parabéns aos promotores deste evento e saúdo vivamente também todos os participantes. Ao falar deste tema, propuseram-me, aliás, que escolhesse o tema dentro do tema geral e a minha opção foi não escolher nenhum tema e olhar ou contemplar o tema geral. Na perspectiva de Cabo Verde e o futuro, há duas questões que se me colocaram logo à vista. O que é Cabo Verde e o que é o futuro? Daí que eu decidi fazer o que se chama variação sobre um tema na música. E, à volta do tema geral, questionar-me sobre o que é Cabo Verde e o que é o futuro. Na medida em que, ao falarmos de Cabo Verde e o futuro, queremos uma nação num tempo. E que essa relação nação-tempo possa trazer melhor qualidade de vida para os habitantes desta nação num determinado tempo. Cabo Verde, desde o século XV, tem tido a sorte de ter tido belas interpretações sobre o que é o país. E dessas interpretações nasceram escolhas muito acertadas de gestão do país. É evidente que começamos com a época da escravatura. A questão se colocou logo cedo. O que é Cabo Verde? O que são estas ilhas? Antes de Cabo Verde já havia um comércio mudo, segundo António Carreira, no seu livro Formação e Extinção de uma Sociedade Escravocrata. O comércio mudo já havia escravatura em África, mas os compradores de escravos temiam entrar no continente. Iam até à costa africana, colocavam um montículo de sal, fugiam, depois vinham no dia seguinte ver o que é que havia em troca do sal. Às vezes haviam 2, 10 ou 20 escravos. Mas nunca havia encontro entre o vendedor e o comprador. Neste caso, os dois, e os dois também vendedores, era um sistema de troca, via-se o produto que ele foi comprar correspondia ao produto que ele deixou. Senão, ele voltava e deixava lá o sal. Voltava no dia seguinte, em vez de 2, havia 5 escravos, por exemplo. Aí ele levava os escravos e deixava o sal. Então os donos dos escravos vinham e levavam o sal. Temiam-se mutuamente. Os europeus temiam o ambiente hostil físico, as florestas ou o deserto. Temiam os animais e temiam os homens. Mas os homens também temiam os europeus. Temiam as suas armas, temiam as suas doenças. Dali, podemos dizer que, literalmente, Cabo Verde foi um achado. E disseram que bom, que existam umas ilhas a 500 km da costa, podemos comprar lá os escravos e fazer um estoque em Cabo Verde. E, imediatamente, começou-se a exportação, a pedido do Frei Bartolomé de las Casas, dos primeiros escravos para Cartagena de Índias. E Cabo Verde se transformou numa plataforma do comércio de escravos. Essa interpretação falhou a partir do século XVII, século XVIII, quando o rei de Portugal, ou o reino, perdeu o monopólio sobre os mares. E a falta dessa interpretação é que Cabo Verde não entrou no processo da industrialização. Foi a decadência e demos lugar a outros sítios como Porto Seguro ou a ilha de Goré mais tarde.
Com a independência, mérito para os primeiros gestores do país, faço vénia e saúdo aqui o meu amigo Dr. David Alfer Armada, houve uma interpretação do país. O que é Cabo Verde nessa altura? E viu-se que era preciso investir no homem, que era a única coisa que nós tínhamos para além de latitude e longitude. E investiu-se no homem, apostou-se muito na educação e na saúde. E o país passou daquele país inviável que era para um país credível. Por sorte, em 1990, e agora que digo isto, também acabou de entrar na sala e saúdo o Dr. Carlos Veiga, houve uma interpretação outra vez acertada do país, que foi o investimento na microeconomia. No meu ponto de vista, quando a primeira governação do país fez a interpretação, havia que se construir um país macro. E eu lembro, em 1990, quando o governo do MPD começou a construir chafarizes e a colocar postes de eletricidade nas ribeiras e montanhas deste país, disseram: isto é um disparate. E a escolha foi acertada mais uma vez, porque a microeconomia tinha sido relegada para o segundo plano durante a primeira governação. O que é que aconteceu? Foi uma interpretação de que democracia também significava acesso. E houve a primeira grande participação individual da microeconomia no desenvolvimento do país. A partir de 2000, houve outra interpretação acertada do país, que foi: e o que é que vamos fazer com estes ganhos? E começou-se a infraestruturação do país com os resultados que hoje nós conhecemos. Neste momento, a meu ver, os modelos estão-se a esgotar. E a questão que se põe é: que interpretação fazer-se de Cabo Verde para o futuro? Daí, a minha primeira questão é: o que é Cabo Verde hoje? Sabemos, não vamos falar das coisas que não temos ou que não estão feitas, mas do que temos. E daquilo que temos, neste momento, parece que a aposta sobre o estritamente material tem os dias contados. O investimento no intangível parece ser a grande questão que se coloca a Cabo Verde nos próximos anos. Neste momento, se perguntarmos qual é a principal característica do povo cabo-verdiano, a resposta não é fácil. Se perguntarmos qual é a marca Cabo Verde, inclusive a marca institucional, também a resposta não será fácil de encontrar. Temos um déficit sobre a própria definição ou a interpretação do nosso próprio país. É um trabalho do futuro que engloba uma grande multidisciplinaridade em sabermos o que é Cabo Verde. A partir dessa reflexão conjunta e coletiva, poderemos então fazer uma segunda pergunta: o que é o futuro para nós? Porque a nossa visão de Cabo Verde em primeira mão não é a visão de há 5 séculos, nem de há 37 anos. A interpretação é dinâmica, cada geração tem uma interpretação do país, e nesse aspecto perguntaríamos também: o que é o futuro? É evidente que nem sempre o tempo foi dividido em passado, presente e futuro. Antes de Aristóteles, não era bem assim, nem sequer na Europa. E em África temos sinais, como na cultura Dogon, por exemplo, de que o tempo é parecido ao tempo na filosofia taoísta, que é isto, um clique indivisível até ao fractal, em que não há o passado, o presente e o futuro. Nós aqui, pela própria
condição cíclica de fomes, temos a nossa noção de futuro. E sabemos que o cabo-verdiano não gosta de pensar para lá de 5 anos. E, segundo o historiador, sociólogo, Dr. António Leão Correia e Silva, isto deve-se a que você se prepara para o futuro e vem uma fome e leva tudo. Você se prepara para o futuro com os seus animais, a sua plantação, e vem uma seca e leva tudo. Então é o que ele chama de psicologia da fome, que é o que Bana cantou: ganhar na mar, gastar na terra. Nós temos também essa perspectiva de um futuro muito presente e muito próximo. Ora, na nossa perspectiva, o futuro deve ser questionado hoje, em 2012. E nós diríamos porquê? Simplesmente porque o mundo nunca viu uma evolução tão rápida como está a acontecer neste momento. Se é que a separação do polegar dos restantes dedos causou uma grande mudança no córtex cerebral, e isto mudou e fez evoluir muito a mente humana, imaginemos então, milhares de anos depois, o que é que está a acontecer com o polegar. O polegar, que depois de se afastar dos outros dedos, praticamente não serviu para mais nada, senão matar crites e coçar nariz, como se diz vulgarmente, hoje tornou-se um portentoso instrumento de manuseabilidade, ou para jogar PlayStation ou para comunicar no telemóvel. O polegar passou de um mero auxiliar de agarre para um instrumento portentoso. E segundo os cientistas, isto tem impacto no córtex cerebral. E basta ver que o que se pode chamar hoje de geração polegar tem uma compreensão dos utensílios, os nossos filhos, por exemplo, e netos, que nós não temos. Há uma lógica digital que alguns cientistas até querem chamar de geração que nasceu aprendida. É evidente então que se coloca a questão do futuro, sim. Que futuro? Daí que eu não tenho e não podia ter respostas, não tentei encontrar caminhos, mas convidar à reflexão. O que é Cabo Verde, hoje em 2012, para já o amanhã, 2013? E também o que é o futuro para nós mesmos, então para depois podermos pensar num terceiro axioma: o que será Cabo Verde e o futuro. Muito obrigado.